Boa tarde. Tudo bem? A gente vai falar de duas técnicas de integração, que é a substituição e a integração por partes, tá? E vamos tentar entender como é que a gente trabalha essas técnicas. Até então, nós só sabemos as primitivas de algumas funções elementares, né? Então tudo que a gente viu até agora de integral foi baseado no teorema fundamental do cálculo. Para a gente poder calcular uma integral, a gente precisa de uma primitiva da função. Só que o fato de você saber que é uma primitiva da função nem sempre vai ser tão simples como a gente viu até agora, né? Por exemplo, uma função como essa, 2x raiz de 1 mais x quadrado, né? Quem seria uma primitiva dessa função, tá bom? Para a gente responder isso, lembrando que eu estou com o símbolo da integral aqui, e a gente chama isso aqui de uma integral indefinida, né, quando não tem os limites de integração. Então o que eu estou perguntando aqui é qual é a família de primitivas de primitiva dessa função, tá bom? É isso que eu estou querendo saber, tá? Bom, então como é que a gente vai fazer para encontrar a primitiva de uma função como essa? Bom, primeira coisa, esse tipo de função a gente pode tentar trabalhar com a técnica da substituição, que eu já vou antecipar o que vai ser, tá? Na técnica da substituição, nós temos que... Você olha para a tua função e tenta substituir, tenta verificar se alguma parte da tua função aparece a derivada de algum fator que a compõe. Por exemplo, vocês estão vendo 1 mais x quadrado e vocês estão vendo 2x. Você concorda que 2x é a derivada de 1 mais x quadrado? Certo? 2x é a derivada de 1 mais x quadrado. Então, se eu fizer a seguinte substituição, ó, se eu chamar de u essa parte 1 mais x quadrado, eu vou derivar agora o u em relação a x, tá? Fica assim, ó. Vê se você concorda. A derivada de u em relação a x, eu vou usar a notação de Leibniz para vocês entenderem já o que eu vou fazer, tá? A derivada da função u em relação a x é igual a 2x. Tudo bem? E esse du e esse dx eu vou tratar como diferenciais. Esse du, se eu pegar o dx e passar multiplicando, vai ficar 2x dx. Vê se você concorda. Certo? Ora, a integral da função 2x raiz de 1 mais x quadrado dx, portanto, eu posso dizer que ela vai ser a seguinte, ó. Isso aqui vai ser a integral de raiz, ora, 1 mais x quadrado, eu chamei de u. Não esquece da substituição que você fez inicialmente. 1 mais x quadrado é u. Então aqui vai ficar raiz de u. Tudo bem? E o fator restante, ó, 2x dx, tá aqui, ó. 2x dx é du. Então tudo isso aqui eu posso substituir simplesmente pela diferencial de u. E agora eu tenho, deixa eu até colocar aqui para cá, só para ficar melhor a visualização, tá? Pronto. Eu posso dizer então que essa integral é essa integral, só que na variável u. E agora eu integro em relação à variável u. Tudo bem? Essa integral é muito simples, né? Isso aqui eu posso dizer que é a integral de u elevado a meio, du. E a primitiva de u elevado a meio é u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Ou seja, isso aqui vai ser u elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2.
Divisão de fração, eu conservo a de cima e inverto a de baixo, então vai ficar 2/3 vezes u elevado a 3 sobre 2. Mas agora o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para a variável original. U não é 1 mais x quadrado? Então eu venho aqui e substituo. No lugar do u, eu ponho 1 mais x quadrado. Só que é 1 mais x quadrado elevado a 3 sobre 2. E no final eu ponho a constante de integração, porque eu estou querendo a família de primitivas da função. Ou seja, uma primitiva da função 2x raiz de 1 mais x quadrado, a família de primitiva dela é 2/3 de 1 mais x quadrado elevado a 3 sobre 2 mais constante de integração. Ou seja, se eu derivar esta função, eu volto para cá. De fato, preste atenção. Deriva isso aqui, o 3 sobre 2 cai. Concorda que esse 3 sobre 2 caindo vai cancelar com esse daqui? Então vai ficar 1 mais x quadrado, 3 sobre 2 menos 1, ou seja, meio. Então vai ficar raiz de 1 mais x quadrado, só que como eu tenho uma composição, eu multiplico pela derivada da função que está dentro. E a derivada de 1 mais x quadrado é 2x. Aí eu volto para cá. Então, de fato, isso aqui é uma primitiva dessa função, e quando eu coloco a constante passa a ser uma família de primitivas. Então o que eu fiz aqui? Eu tenho a minha função e eu percebi que uma parte dessa função é a derivada de um outro fator que compõe a função. Esse termo 2x é a derivada desta função. Sempre que isso acontece, eu posso usar o que a gente chama de integração por substituição. É a técnica da substituição, tá? Que é essa regrinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Mostra lá o slide, por favor. Olha, suponha que u é igual a g de x. É uma função derivável cuja imagem é o intervalo i. F é contínua em i e f é uma primitiva de f. Então, sempre que nós quisermos, regra da substituição. Sempre que nós quisermos integrar uma função do tipo f de g de x vezes a derivada da g de x, dx. Isso aqui é o mesmo que a integral de f de u du, fazendo, obviamente, u igual a g de x. Então, observe que essa é a substituição que nos interessa, tá? Eu estou integrando uma composição de funções que é acompanhada pela derivada da função que está aqui dentro. É exatamente o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho uma composição da raiz quadrada com a função 1 mais x quadrado. Então a g de x aqui é aquela 1 mais x quadrado. E bem aqui aparece a derivada da g. A derivada de 1 mais x quadrado. Nessas condições, a gente pode usar o que a gente chama de regra da substituição. Deu para entender? A gente ainda vai fazer vários outros exercícios. Então, se eu chamo isso aqui de u, a derivada de u é a derivada da g dx, né? Então, du é derivada da g vezes dx. Então, esse fator aqui, ó, g' de x dx, ele é substituído por du. E como eu chamei a g de x de u, então aqui fica a integral de f de u. Essa é a regra da substituição. Tá bom? Vamos ver alguns outros exemplos para a gente entender mais ainda sobre essa regrinha. Tá? Olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho a função x menos 1 elevado a 10. Como é que a gente vai calcular essa? Eu tenho que olhar um fator nessa função, que quando eu derivar esse fator, ele aparece na minha função original.
Então aqui quem é esse fator? É o x menos 1. Por quê? Porque quando eu derivar ele, quando eu derivar u em relação a x, lembra, aqui eu tenho que derivar u em relação a x. Então isso aqui vai ficar, derivada de x menos 1 é 1. Tudo bem? E aí esse dx ele passa multiplicando. A gente não vai ficar fazendo esse passo a passo sempre, porque isso aqui é um conceito de diferenciais. Você deriva isso aqui, vai dar a derivada de x menos 1 e depois você já multiplica automaticamente por dx. Então, esse dx sempre a gente já coloca no final, tá bom? Ou seja, essa integral x menos 1 elevado a 10, isso aqui vai ser igual à integral de x menos 1, eu chamei de u. Olha só. Chamei de u. Então é u elevado a 10. E no lugar do dx, eu vou substituir por du, porque nesse caso dx é du. E agora eu encontro a primitiva dessa nova função na variável u, que é uma primitiva de u elevado a 10, u elevado a 11 sobre 11. Certo? Tá? Ou seja, quem é u? U é x menos 1. Então eu volto para a variável original. Isso aqui é x menos 1 elevado a 11 sobre 11. E no final não esquece, mais a constante de integração, porque eu estou trabalhando com integrais indefinidas. Pronto. Ficou claro? Tá bom? Então é isso que a gente vai treinar bastante agora, tá? Olha essa outra. Integral de 2x vezes o seno de x ao quadrado dx. Qual é a substituição boa aí? Quem que você vai chamar de u? Você tem que chamar de u uma parte da tua função que apareça também na função a derivada dessa parte. X quadrado. Chamo de u o x quadrado. Por quê? Porque quando eu derivar x quadrado, quem é a derivada de x quadrado? 2x dx. Pronto, coloca logo o dx no final, tá? É a diferencial de u. Então é 2x dx. E observe, 2x dx já apareceu. Logo, essa integral de 2x seno de x quadrado dx, ela vai ser a integral indefinida de seno de x quadrado, que eu chamei de u, e no lugar de 2x dx, que está aqui, eu vou colocar du. Pronto. E essa daí é muito fácil, né? Que é uma primitiva do seno de u menos cosseno de u. Só que u é x quadrado, então isso aqui é menos cosseno de x quadrado mais constante de integração. De fato, né? Se tu derivar menos cosseno de x quadrado, derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos seno de x quadrado. E aí pela regra da cadeia, eu multiplico pela derivada de x quadrado, que é 2x. Então volta para cá. Tudo bem? Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Tá, então vou seguindo. X ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2 dx. Qual é a substituição interessante aqui? Quem que você chama de u? X à quarta mais 2. Daí, ó, a diferencial de u, derivada de x à quarta mais 2, é 4x à terceira dx. Confere? Tudo bem?
Aí, olha só, aqui é integral de x ao cubo, cosseno de x à quarta mais 2. Isso aqui é dx, isso aqui é igual a integral de cosseno. No lugar de x à quarta mais 2, eu vou pôr u, cosseno de u. E observe que o fator que aparece agora é x ao cubo dx. X ao cubo dx, você concorda que é du sobre 4? X ao cubo dx é du sobre 4. Então aqui eu vou colocar du sobre 4. Tudo bem? 1 sobre 4 é constante, eu posso tirar da integral. Então vai ficar 1 sobre 4 vezes a integral de cosseno u du. Primitiva de cosseno u é seno u. Só que o u é x à quarta mais 2. Então isso aqui fica 1 quarto do seno de x à quarta mais 2 mais a constante de integração. Pronto. Então essa é a primitiva de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2. Tudo em paz? Tudo beleza? Estamos juntos? Tá? Beleza. D. Integral do seno ao cubo de x vezes o cosseno de x dx. E essa? Quem que tu vai substituir aí por u? Quem que você substitui por u aí? Hein? Quem que você chama de u? Lembra sempre, você tem que chamar de u uma parte da tua função que a derivada dessa parte também apareça. Quem que você chama de u? Vamos lá, vamos exercitar aí. Fala. Cosseno de x, vamos tentar. Se eu chamar de u cosseno de x, a diferencial de u derivada do cosseno é menos seno de x dx. Então aquela integral ela vai ficar seno ao cubo de x cosseno de x vai ser a integral de... Vamos tentar. No lugar do cosseno eu tenho que pôr u. Então fica u. Só que agora eu tenho que substituir seno ao cubo x dx por algo relacionado a diferencial de u. E aí o problema é que eu não tenho seno ao cubo de x dx. Eu tenho somente seno de x dx. E eu não posso, por exemplo, professor, eu não posso elevar o cubo? Não posso, né? Porque a diferencial não fica ao cubo. Então essa substituição não é a mais correta nesse caso. Tá? Por quê? Porque quando eu substituir, essa derivada ela não apareceu na minha função. Então é isso que vocês têm que pensar. Qual é a substituição boa? Eu tenho que substituir uma parte da função em que a derivada dessa parte que eu for escolher apareça na função. Eu escolhi o cosseno como a derivada do cosseno aparece na função? Não, aparece o seno ao cubo. Não aparece só o seno. Tá dando para entender? Mas se eu fizer isso aqui, ó. Se eu chamar o seno de x de u. Quem é a derivada do seno? Cosseno x dx. A derivada do seno apareceu na função? Aí essa é a substituição boa.
Sacou? Porque agora isso aqui vai ficar no lugar do seno, eu boto U. Como aqui está seno ao cubo, então aqui vai ficar U ao cubo. Ok? E cosseno x dx é du. Então é só substituir por du. Beleza? E aí fica fácil agora, porque uma primitiva de U ao cubo é U à quarta sobre 4. E como U é seno, então isso aqui vai ficar seno a quarta de x sobre 4. E no final bota a constante de integração. Então essa é uma primitiva dessa função. Fez sentido, gente, isso? Então não esquece. Tu vai substituir por U uma parte da tua função em que a derivada dessa parte também aparece na tua função. Às vezes não aparece diretamente, tu tem que mexer um pouquinho na tua função para que apareça, tá? Isso é normal também, a gente vai fazer vários exemplos ainda. Vê a próxima aí. Olha essa última aí, ó. Integral de 5 sobre 4 mais x ao quadrado dx. As primitivas imediatas, elas nos ajudam muito aqui, porque às vezes a gente precisa de uma outra primitiva imediata. Nesse caso aí, essa função que aparece, ela se parece com qual das primitivas imediatas que a gente já fez? Hã? A arco tangente. Como que é a primitiva da arco tangente? Vou colocar o lembrete aqui, ó. Aliás, não é a primitiva da arco tangente. É a derivada da arco tangente. Qual é a derivada da arco tangente? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Ou seja, a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é a arco tangente de x. Tudo bem? Lembrou aí? Então vou deixar esse lembrete aqui, ó. Isso aqui está parecido com isso. Não é exatamente a mesma coisa, mas está parecido. Primeira coisa que eu posso fazer aqui, eu posso tirar esse 5 daqui porque é constante. Então fica 5 vezes a integral de 1 sobre 4 mais x quadrado dx. Tudo bem? Está mais parecido ainda. Só que esse 4 está atrapalhando. Se eu conseguir fazer com que aqui apareça 1, vai ficar interessante. Como é que eu faço? Faço assim, ó, 5 vezes a integral de 1 sobre... No lugar do 4, eu quero que apareça 1. Então eu vou pôr 4 em evidência. Acompanha comigo. 4 vezes 1 mais x quadrado sobre 4 dx. Você concorda? Porque 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes x quadrado sobre 4 volta para x quadrado. Esse 4 que está multiplicando é constante, eu posso tirar da integral. Então vai ficar assim, ó. 5 quartos da integral de 1 sobre 1 mais x quadrado sobre 4. Você concorda que eu posso escrever como x sobre 2 ao quadrado? Concorda? Agora olha para cá e olha lá para cima. Qual é a substituição que tu vais fazer? Eu vou chamar de u quem? X sobre 2. Porque a diferencial de u vai ser meio... Derivada de x sobre 2 é meio. Meio dx. Concorda? Tudo bem? Então essa integral aqui vai ficar 5 quartos vezes a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado, chamei x sobre 2 de u. Então fica u ao quadrado. E no lugar do dx, eu vou colocar o que no lugar do dx? Não, olha para cá. du é meio de dx. Eu posso operar com essas diferenciais aqui. Eu preciso só do dx. Eu tenho que ter só o dx. Então, dx sozinho vai ser o quê? 2du. Se eu passar o 2 para cá multiplicando, o dx ele vai ser 2du. Concorda?
Então, no lugar de dx, eu vou pôr 2du. Deixa eu fazer aqui agora, porque já está pequeno espaço. Então, essa integral aí vai ser igual ao seguinte, ó. Esse 2 é constante, eu posso tirar. Então, fica 5 quartos vezes 2 vezes a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. E agora ficou bonito, porque isso aqui vai ficar 5 sobre 2 vezes primitiva de 1 sobre 1 mais u ao quadrado. É o arco tangente de u, só que u a gente chamou de x sobre 2. Então eu volto para incógnita, para a variável original. 5 sobre 2 vezes o arco tangente de x sobre 2. E no final eu ponho a constante de integração. Pronto. Tudo bem? Então, às vezes, é importante a gente mexer um pouquinho na nossa função antes da gente procurar a substituição boa. Se eu tentasse substituir alguma coisa aqui direto, não ia sair. O máximo que você ia conseguir substituir alguma coisa aqui era, por exemplo, chamar de u o 4 mais x quadrado. Só que a derivada de 4 mais x quadrado é 2x, não vai aparecer 2x. Então esse é o problema. Tudo bem? Tá? Vamos aumentar a dificuldade. Olha essas aí. Integral de x sobre 1 mais x quadrado dx. E essa aí? X sobre 1 mais x quadrado dx. O que você chama aí de u? Essa aí já está mais na cara, né? Chamo de u quem? 1 mais x quadrado. E aí a diferencial de u vai ser 2x dx. E x dx está aqui, a constante. Como eu vou querer só x dx, você concorda que x dx vai ser du sobre 2? Então pronto. Já matamos. Porque essa integral vai ficar integral de, presta atenção, aqui é 1 sobre 1 mais x quadrado, concorda? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 1 mais x quadrado nós chamamos de u. Fica 1 sobre u. Tá bom? E x dx é du sobre 2. Então aqui eu ponho du sobre 2. Pronto. Ok? Tudo bem? Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 é constante, sai da integral. Fica integral de 1 sobre u du. Que é uma primitiva de 1 sobre u. Que é uma primitiva de 1 sobre u. Log natural do módulo de u. Tá? Ou seja, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes o log natural do módulo de 1 mais x quadrado. Só que você concorda que 1 mais x quadrado é sempre positivo? Então eu não preciso do módulo. Log natural de 1 mais x quadrado. Mais a constante de integração. Então essa é a primitiva dessa funçãozinha aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Beleza. X sobre 1 mais x à quarta dx. E essa aí?
E essa aí. Como é? Peraí. Fazer isso aqui como x sobre 1 mais x ao quadrado. Assim? Não, porque isso aqui não é isso. Isso aqui é 1 mais 2x quadrado mais x à quarta. É porque tem que desenvolver o quadrado. Tá? Mas quase. Tenta uma substituição direta. Será que sai? Se eu chamar de u, quem que vocês... Qual é a primeira vontade que dá para chamar de u? Qual é o fator? 1 mais x à quarta, né? Mas vai dar certo? Não, porque a diferencial de u vai ser 4x à terceira dx. E eu não tenho x à terceira dx aí. Só tenho x dx. Então essa substituição não dá certo. Chamar o x de u. Mas aí não adianta, né? Que eu só estou trocando a letra. Se eu chamar o x de u, é a mesma coisa. A única mudança que vai ter é que vai ficar a integral de u sobre 1 mais u à quarta du. Então não muda. Só mudei a letra, né? A grande questão é que tem esse fator x dx. Esse x dx, se eu substituir algo aqui de baixo, esse x dx tem que ser a diferencial desse algo que eu estou substituindo. Tem que ser a derivada desse fator que eu estou substituindo. Então, o que eu posso fazer? De maneira esperta, eu posso fazer o seguinte, ó. Isso aqui é a integral de x sobre, vê se você concorda, 1 mais x ao quadrado dx. Por que eu vou fazer isso? Porque agora, se eu chamar de o x ao quadrado, esse cara aqui, a diferencial dele vai ser 2x dx. E aí x dx está lá em cima. Acompanhou? Aí vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser a integral de 1 sobre 1 mais, no lugar do x quadrado, eu boto u. Só que vai ficar u ao quadrado, porque ainda tem um quadrado aqui. E x dx, eu vou colocar du sobre 2. Isso aqui é du sobre 2. Tudo bem? Ficou claro? Então isso aqui vai ser meio, tira o meio, vezes a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. Ora, isso aqui é meio da arctangente de u. Ora, isso é meio do arco tangente. No lugar do u, eu volto para a minha variável original, de x quadrado mais constante de integração. Pronto. Então, essa é a primitiva da função. Sempre de olho no fator resultante que eu tenho que derivar para que ele apareça. Tudo bem? Ficou claro essa, gente? Alguma dúvida? Sim. Tudo bem? Ah, essa é bem legal. Olha essa. Integral de x ao cubo vezes a raiz quadrada de 1 mais x quadrado dx. Quem que tu tem vontade de substituir aí? De cara. 1 mais x ao quadrado. Deixa eu fazer aqui.
dá vontade de substituir logo por u, o 1 mais x ao quadrado. Mas parece que não vai dar certo, porque quem é a diferencial de 1 mais x ao quadrado? 2x dx. E aqui eu não tenho. Aqui ficaria assim, ó, integral da raiz de 1 mais x ao quadrado, que eu chamei de u. E eu preciso que apareça o fator x ao cubo dx. Só que eu não tenho x ao cubo dx. Na diferencial eu tenho só x dx. E aí gera um probleminha aí. Entretanto, nesse exemplo, você concorda que eu posso escrever o seguinte, ó? Você concorda que eu posso escrever assim, ó? X vezes x ao quadrado vezes raiz de 1 mais x ao quadrado dx? Porque x ao cubo não é x vezes x ao quadrado? Raiz de u, tá aqui, ó. Raiz de u. X dx, tá aqui, ó. X dx é quem? Du sobre 2. Du sobre 2, vou colocar bem aqui assim. Só que eu preciso do fator x ao quadrado. Eu preciso substituir esse termo por algo relacionado a u. Quem é x ao quadrado em relação a u? Ora, se u é 1 mais x ao quadrado, u menos 1 é x ao quadrado. Concorda? Então, no lugar desse x quadrado bem aqui, eu vou pôr u menos 1. E agora dá certo. Olha só. Meio sai da integral vezes a integral. Raiz de u é u elevado a meio vezes u menos 1 du. Então isso aqui vai ficar meio integral u elevado a meio vezes u dá u elevado a 3 meios menos u elevado a meio vezes 1 dá u elevado a meio du. E eu sei primitivar uma função assim. Isso aqui é meio isso aqui é meio. Primitiva de u elevado a 3 sobre 2 é u elevado a 3 sobre 2 mais 1 por 3 sobre 2 mais 1. Menos primitiva de u a meio, u elevado a meio mais 1 por meio mais 1. Concorda? Então isso aqui vai ser igual a meio vezes u elevado a 3 sobre 2 mais 1 é u elevado a 5 sobre 2. Aqui embaixo dá 5 sobre 2. Aí eu vou inverter, então vai ficar 2 quintos. Vê se você concorda. 2 quintos de u elevado a 5 sobre 2. Menos. Aqui também também não, isso aqui dá u elevado a 3 sobre 2. Aqui embaixo também dá 3 sobre 2. Aí eu inverto, dá 2 terços. Concorda? Quando eu distribuir esse meio aqui e aqui, esse 2 cancela com esse. Então vai ficar u elevado a 5 sobre 2 sobre 5, menos u elevado a 3 sobre 2 sobre 3. Ora, só que u é 1 mais x quadrado. Aí eu volto para a variável original. Então isso aqui dá 1 mais x quadrado elevado a 5 sobre 2 sobre 5, menos 1 mais x quadrado elevado a 3 sobre 2 sobre 3, mais constante de integração. Pronto. Então essa é a primitiva daquela funçãozinha lá. Então esse é um exemplo bem legal, que às vezes nem sempre o fator que tu vai substituir, a derivada desse fator vai aparecer diretamente. Às vezes eu tenho que mexer um pouquinho para que ele apareça. Foi o que eu fiz. Aqui, quando eu substituí 1 mais x quadrado por u, a derivada de 1 mais x quadrado é 2x dx. Não tem 2x dx.
Mas eu separei isso e fiz com que aparecesse x dx. E esse fator eu consegui reescrever em termos de u. Então por isso que eu coloquei u menos 1 aqui. E aí deu certo. Fez sentido? Alguma dúvida? Com certeza? Tá. Ah, uma pergunta. Olha esse exemplo. E se ao invés de integral indefinida, se eu estiver trabalhando com uma integral definida, aí como é que a gente faz? Aí tem dois modos de você abordar esse tipo de integral. São modos equivalentes, tá? Qual é a primeira forma? A primeira forma é a seguinte. Eu quero a definida. Mas primeiro considera que tu está trabalhando com uma integral indefinida. Vai, faz a tua substituição e tal. Encontrou a primitiva. No final, tu pega a tua primitiva e faz ela variar no intervalo AB. Primeira forma. Tudo bem? Qual é a segunda forma? Na hora que você for fazer a substituição, você chamou de U alguém aí. Na hora que você fez a substituição, você já muda os limites de integração para os novos limites de integração na variável U. Porque esses limites de integração, eles são limites de integração na variável x. Só que bem aqui, ó, por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Imagina que aqui tem um limite de integração. Isso aqui é na variável x. Tá? Bem aqui, eu não mudei para uma integral agora na variável u. Diga assim. Então eu não posso trabalhar com os mesmos limites de integração. Eu vou ter que mudar para um novo limite de integração, que vai ser o limite de u na variável a e de u na variável de u no limite a e u no limite b. E como é que eu vou encontrar esses novos limites de integração, professor? A partir da substituição que você fez. Bem aqui, ó, se aqui for a, não é só pegar aqui e jogar a, vai ficar 1 mais a ao quadrado. Então aqui seria 1 mais a ao quadrado. Ah, aqui é b. Então é só jogar o b. Então fica 1 mais b ao quadrado. 1 mais b ao quadrado. E aí trabalha normalmente. Dessa forma, se você fizer logo a mudança dos limites de integração, quando chegar aqui no final, tu não precisa voltar para a variável original. Tu já trabalha só na variável u. Isso economiza passo, economiza tempo. Tá bom? Vamos ver como é que vai ficar isso nesse exemplo. Olha só. Preste atenção. Qual é o fator que você vai usar aqui para substituir? Você vai chamar de u quem? Mas se eu chamar de u a raiz de 1 menos x quadrado, a derivada disso aqui vai ser 1 sobre 2 raiz de 1 menos x quadrado vezes menos 2x dx. E aí eu estou substituindo isso aqui por u e eu preciso que esse fator todinho apareça. Não vai aparecer. Chamar de u quem? Não, mas eu ia chamar de u, isso aqui vai ficar integral do arcosseno de x sobre raiz de u, aliás, sobre u, que ela falou para substituir isso aqui. Né? E aí eu precisava que aparecesse mais ainda aquele outro fator que apareceu. Tá, vamos de novo.
Quem eu vou chamar de U? Tá, vamos tentar. Vou chamar de U 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. E agora eu preciso derivar isso, né? Concorda? Só que quando derivar isso vai dar um negócio feio, concorda? Eu já sei o que vocês querem dizer, só que vocês ainda não... Eu sei o que você quer dizer. Olha só. Lembrete. Presta atenção. Por isso que é bom a gente ter as primitivas imediatas bem claras para a gente. Quem é a derivada do arcosseno de x? 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, a derivada do arcosseno é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Ou seja, a primitiva de 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado é o arcosseno. Concorda? A primitiva dessa é essa, a derivada dessa é essa. Vai e volta, tá? Com isso, agora fica bem claro qual é a substituição que eu tenho que usar. Arcosseno. Eu vou chamar de U o arcosseno de x. Por quê? Porque a derivada do arcosseno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx. E 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx está aqui, é du. É só substituir direto. Então olha como vai ficar. Vai ficar assim, ó. Preste atenção agora. Integral de 0 a meio do arcosseno de x sobre raiz de 1 menos x quadrado dx. Isso vai ser a integral. Não vou colocar ainda os limites de integração, tá? Presta atenção. No lugar do arcosseno de x, eu vou pôr u. E 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx é du. Então tudo isso eu substituo por du. Olha como simplificou. Fez sentido? Só falta agora os novos limites de integração. Eu não posso colocar os mesmos limites de integração, porque esses limites são para a variável x. Para a variável u, não necessariamente serão os mesmos. Como é que eu faço a mudança, professor? Aí aqui da substituição que você adotou, você obtém os novos limites. Você faz assim, ó. Quando x for zero, quanto que vai ser o u? Quando x for zero, o u vai ser o arcosseno de zero. E quanto é o arcosseno de zero? Zero. O arco cujo seno é zero. É zero. Tudo bem? Quando x for meio, o u vai ser o arcosseno de meio. Qual o arco cujo seno é meio? Π sobre 6. 30 graus. Pronto. Então, os meus novos limites de integração na variável u são quando x é zero, u é zero. Então, tem que colocar na ordem. Quando x é zero, u é zero. Quando x é meio, u é π sobre 6. Quando x é meio, u é π sobre 6. Bem na ordem exata. Se eu inverter lá, eu erro. Tudo bem? Tá? Como é que fica agora? Que é uma primitiva de u quadrado sobre 2. E essa primitiva vai variar de 0 a π sobre 6. E observe a vantagem de se fazer isso. É que agora eu não preciso voltar para a variável original.
Antes, encontrava a primitiva na variável u e depois voltava para a variável original. Encontrava a primitiva na variável u, depois voltava para a variável original. Encontrava a primitiva na variável u, voltar para a original. Agora, quando eu tenho integral definida e eu acho a primitiva na variável u e já mudei os limites de integração, eu não preciso voltar mais para a variável original. Porque esses limites de integração aqui, esses novos, dependem de u. Então eu trabalho normalmente agora. Tudo bem? Como é que vai ficar aqui? Vai ficar π sobre 6 ao quadrado sobre 2. E 0 ao quadrado sobre 2. Isso aqui dá 0. Isso aqui vai ficar π ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. E 36 sobre 2. 36 vezes 2, 72. Então, π ao quadrado sobre 72. Esse é o valor dessa integralzinha aqui. Fez sentido? Tudo bem? Tá. Vê a próxima. Integral de 1 a e do log natural de x sobre x dx. Presta atenção e diz para mim quem que tu vai chamar de u aí. Logaritmo natural de x. Por quê? Porque quando eu derivar o log natural de x, eu obtenho 1 sobre x dx. Opa, 1 sobre x dx está aqui. Concorda? Integral de ln de x sobre x dx. Isso vai ser integral. ln de x chamei de u. U. E 1 sobre x dx é o meu du. Olha como é fácil. Só que aqui o limite de integração são 1 e e. E aqui eu não sei quem são. Então eu tenho que olhar quem serão os novos limites de integração. Daí quando x é 0, quando x é 1, o u vai ser ln de 1, que é 0. Então aqui é 0. Quando x é 1, u é 0. Quando x é e, u vai ser ln de e. ln de e é 1. Então aqui é 1. Beleza? Primitiva de u quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. No 0 dá 0 e no 1 vai dar meio. Pronto. Acabou. Tudo beleza? Dúvidas? Olha essa aí. Primitiva, integral definida de 1 a 2 de e elevado a 1 sobre x quadrado dx. Substituição boa. Quem é? Lembra sempre, ver um fator que a derivada desse fator apareça na função. Qual é o fator aí cuja derivada dele também aparece nessa função? 1 sobre x. Quando tu entendes isso, não fica muito difícil. Porque eu coloquei 1 sobre 2. Quem é a derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x ao quadrado dx. Fazendo direto. Só inverter. X a menos 1 cai.
subtrai uma unidade do expoente, depois inverte de novo. Então dá menos 1 sobre x quadrado dx. Então 1 sobre x quadrado dx é menos du. Menos du é 1 sobre x quadrado dx. Olha que bonito. Tá claro? Então vai dar certo essa substituição. Eu só tenho que, a partir da substituição, olhar os novos limites de integração. Vamos lá. Quando x é 1, presta atenção. U vai ser 1 sobre 1. Que é 1. Tudo bem? E quando x é 2, U vai ser 1 sobre 2. É meio. Tudo beleza? Como é que vai ficar a integral? Na variável U agora. Vai ficar assim, ó. Integral de 1 a 2 de e elevado a 1 sobre x quadrado dx vai ser integral. Quando x é 1, u é 1. Quando x é 2, u é meio. Coloca na ordem. A ordem que tiver, tu coloca. E elevado a 1 sobre x, que eu chamei de u. E no lugar de 1 sobre x quadrado dx, 1 sobre x quadrado dx, eu ponho menos du. Isso aqui é menos du. Tudo bem? Menos 1 que está aqui, vem para fora. Então fica menos a integral de 1 a meio de e elevado a u du. Gente, não está negativo? O que eu posso fazer com o limite de integração? Inverter. E aí eu troco o sinal. Então, integral de meio a 1 de e elevado a u du. Essa é uma primitiva muito fácil. Isso ali é e elevado a u mesmo. Primitiva de e elevado a u é e elevado a u. Variando de meio a 1. Então, isso aqui é e elevado a 1, que é e, menos e elevado a meio. Pronto. Então, esse é o resultado dessa integralzinha aqui. Tudo bem? Dúvidas? Não? Com certeza? Fazer mais uma para a gente falar de integração por partes. Item D. Integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x vezes o seno do seno de x. É isso mesmo que está aí, tá? O seno de x ali está no argumento do outro seno. Tá bom? Qual é a substituição boa aqui, gente? Chamo U de seno de x. Por quê? Porque o du, a derivada do seno, é cosseno de x dx. Viu como vocês já estão ligados? Se eu chamar esse cara aqui de u, a derivada dele, que é cosseno x dx, está aqui, cosseno x dx. Sacou? Só que eu preciso dos limites de integração modificados. Quando x é 0, u vai ser o seno de 0, que é 0. Quando x é π sobre 2, o u vai ser o seno de π sobre 2, que é 1. Tudo bem? Então, aquela integral de 0 a π meios do cosseno do seno de x vai ser a integral, presta atenção, de 0 a 1,
Quando x é 0, u é 0. Quando x é π sobre 2, u é 1. Do seno de x, só que o seno de x chamei de u. Então é seno de u. E no lugar do cosseno x dx eu ponho du. Ficou claro? Então, primitiva do seno de u menos cosseno de u de 0 a 1. Ok? Então isso aqui vai ficar menos cosseno de 1 menos cosseno de 0. Quanto é cosseno de 0? É 1. Fica menos com menos mais. Então dá 1 menos cosseno de 1. Eu não sei quem é. Então deixa cosseno de 1 mesmo. De 1 mesmo. Pronto. Então esse é o resultado dessa integralzinha. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Com certeza? Tá. Agora é só resolver mais uns 100 exercícios até sexta-feira e tudo certo. Tem funções que a substituição não é a técnica ideal. Por exemplo, essa funçãozinha que vai aparecer aí para vocês, ó, no slide. Integral de x vezes o cosseno de x. Quem que tu vai substituir aí? Quem que tu vai chamar de u aí? Não tem, né? Se eu chamar o u de x, só estou trocando a variável. Se eu chamar o u de cosseno x, a derivada do cosseno é menos seno. Não tem seno ali. Então, não sai por substituição isso. E aí, para essas funções, nós usamos uma outra técnica, que é o que a gente chama de integração por partes. Tá? A integração por partes, gente, lembra essa formulazinha? É a regra do produto. É a derivada do produto. Derivada do produto de funções é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Não é isso? Pega essa regra e integra ambos os membros dela. Passa a integral aqui, passa a integral aqui. Vai ficar isso aqui, ó. Tudo bem? Presta atenção. Presta atenção. Quem é a integral de f vezes g' de x? Estou derivando o produto f vezes g e depois estou integrando. Quanto dá isso aqui, o lado esquerdo? F vezes g. Teorema fundamental do cálculo. Eu pego uma função, derivo e depois integro, eu volto para a função. Sim ou não? Então o lado esquerdo, olha só aqui o lado esquerdo, ó, f vezes g. E o lado direito, professor? O lado direito eu vou quebrar em duas integrais, porque a integral da soma é a soma das integrais. Tudo beleza? E aí se eu pegar esse fator aqui, ó, e jogar para o outro lado negativo, eu obtenho isso, ó, integral de f vezes g' de x, dx, é f vezes g menos a integral de f' de x, g de x. Essa regra é o que a gente chama de regra na integração por partes. Quando que eu vou usar ela, professor? Quando eu quiser, preste atenção, quando eu quiser integrar um produto de funções que eu identifico que uma dessas funções é a derivada de uma outra função. Então eu estou integrando um produto de duas funções, ó, f vezes g, f vezes g', em que essa g' é a derivada da g. Então uma das funções desse produto é a derivada de uma outra função. Para não ficar usando esse f, g, g' de x, dx, a gente usa
é uma outra notaçãozinha em termos de diferenciais, que é essa aqui, ó. Se eu chamar f de x de u e g de x de v, então vai ficar assim, ó, f de x é u, g' de x dx é dv, f é u, g é v, f' dx é v e g é du e g é v. Então fica essa fórmula. Integral de u dv é u vezes v menos integral de v du. Observem que na integração por partes, a expressão dela não me dá uma primitiva da função de imediato. Me dá uma parte da primitiva, que é a f vezes g, ou a u du, a u vezes v, menos uma outra integral. Então aqui, ó, integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Tá? Observe, eu quero encontrar a primitiva dessa função. Quem vai ser a primitiva dessa função? Vai ser u vezes v menos a primitiva dessa outra. Então, para encontrar a primitiva dessa, eu tenho que calcular essa integral ainda. E às vezes, para encontrar essa outra integral, eu tenho que usar ou substituição, ou integração por partes, ou outra técnica. Tá bom? Então o segredo aqui é o seguinte. Vamos para o exemplo. Presta bem atenção. O exemplo era a integral de x cosseno x dx. Eu tenho um produto de funções. Uma dessas funções eu vou chamar de u. Outra função, o restante daquela expressão, eu vou chamar de dv, diferencial da função v. Uma eu vou chamar de u, outra eu vou chamar de dv. Tudo bem? Tá claro? O que eu vou precisar fazer? Essa daqui eu vou precisar derivar, porque bem aqui eu vou precisar da derivada da u, a diferencial da u. E essa diferencial de v eu vou precisar integrar, porque eu vou precisar da v. Então eu vou escolher duas funções, presta bem atenção. Eu vou escolher essas duas funções, sendo que essa que eu escolher como u, eu vou ter que derivar, e aqui eu escolher como dv, eu vou ter que integrar. Então, de início, não faz sentido você escolher uma função como dv que você não saiba a primitiva dela. Tá claro? Tu não podes escolher como dv uma função que tu não saiba a primitiva dela. Porque essa que tu escolher aqui, tu vai ter que primitivar. Derivar a gente já sabe. Mas tem que ter cuidado nessa aqui, tá? Aqui, olha só, vou fazer essa primeira. Vocês vejam aí se vai ser difícil, vai ser fácil. Garanto que vai ser fácil. Olha só. Vou escolher uma função como u, o restante como diferencial de uma função v, tá? A que eu vou escolher como u aqui vai ser a função x. Presta atenção. A que eu vou escolher como diferencial de v aqui vai ser a função cosseno x dx. Pergunta, eu sei derivar essa função? Sei. Eu sei primitivar essa função? Também sei. Quem é a derivada de x? 1. 1 dx. Tudo bem? Quem é a primitiva do cosseno de x? Seno. E aí agora eu jogo na fórmula. Vai ficar assim, ó. Integral daquela função x cosseno x dx vai ser u vezes v. Então tem que pegar u vezes a v. Então vai ficar x vezes o seno de x.
menos a integral de v du. Quem é v? Seno. E quem é du? É dx. Sacou? Então vai ficar assim, ó, x vezes o seno de x menos, que é uma primitiva do seno, menos cosseno. Então isso aqui vai ficar x vezes o seno de x mais cosseno x mais a constante de integração lá no final. Então essa é uma primitiva dessa. Se eu derivar essa, eu obtenho essa. Quer ver? Vamos derivar ela. Deriva x seno x mais cosseno x. A constante de integração, a derivada dela vai dar zero. Então nem vou colocar. Para eu derivar isso, nesse primeiro fator, eu tenho que usar a regra do produto. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tudo bem? E a derivada do cosseno é menos seno. E esse cancela com esse. Então dá x cosseno x. Então tá certo. Então essa de fato é uma primitiva dessa. Recapitulando o que a gente fez. Estou usando técnica de integração por partes. A fórmula da integração por partes é essa. Integral de u dv é u vezes v menos integral de v du. Uma parte da minha função eu vou escolher como a função u, o restante eu escolho como diferencial da função v. Quem eu escolhi aqui? Eu chamei de u a função x. Por que eu escolhi de u a função x e não o cosseno? Porque essa aqui eu vou derivar. Quando eu derivar o x já desaparece. Vou obter só diferencial. E o restante eu vou escolher como diferencial de v. Então, meu dv, estou escolhendo como cosseno x dx. Essa eu tenho que escolher com cuidado, porque essa eu tenho que integrar, tenho que encontrar a primitiva dessa. Primitiva de cosseno x dx é seno x. E aí na fórmula aparece u vezes v. Então, u é x, v é seno. Menos, não esquece que aqui é menos, não é mais, é menos. A integral de v está aqui, du é dx. Pronto. Se tu fizer esse esqueminha aqui, ó, tu não erras. Só erra se tu escolher errado as funções. Mas se tu escolher errado, tu troca a escolha. E acontece muito disso, tá, gente? Às vezes você tem uma integral, tu não sabe qual é a técnica que tu vai usar. Tu vai na tentativa. Qual é a dica para usar substituição, que foi a primeira técnica que a gente viu hoje? É olhar se tem algum fator em que a derivada dele aparece na função. Tudo bem? Se não for substituição, como nós não estamos vendo outra técnica de integração, né? Só integração por partes e substituição. Então, se não der por substituição, vai ter que ser integração por partes. Tá bom? Não estou cobrando frações parciais, substituição trigonométrica, estou cobrando nada disso, só estou cobrando duas. Tá? Então, se não der substituição, vai ser integração por partes. Então, na integração por partes, tu escolhe uma, tu vai ter que derivar, a outra tu vai ter que integrar. Vai ter que encontrar a primitiva dela. Tá bom? Observe que nesse exemplo, a integral a função que apareceu nessa segunda integral aqui, ela foi uma imediata, mas isso nem sempre vai acontecer. Às vezes aqui, tu vai ter que integrar por parte de novo essa. Às vezes tu vai ter que usar uma substituição nessa. Tudo bem? Então não se assustem se essa função que aparecer nessa segunda integral for uma função que não tenha primitiva imediata. Beleza? Tá bom? Então essa é o que a gente chama de integração por partes. Olha essa segunda aí, ó. Integral de x²
vezes o seno de x dx. Beleza? Eu tenho que escolher, sempre faz esse esqueminha aqui, ó. Um eu chamo de u, outro eu chamo de diferencial de v. Aqui eu chamar de u eu tenho que derivar, aqui eu chamar de diferencial de v eu tenho que integrar para encontrar v. Tá bom? Vamos lá. Quem que vocês chamariam aí de u? X quadrado. E diferencial de v, o restante. Seno x dx. Tudo beleza? Quem é a derivada de x quadrado? 2x dx. Não esquece das diferenciais, tá? Trabalhar direitinho. Quem é uma primitiva do seno? Menos cosseno. Tudo bem? Então vamos lá, presta atenção agora. Integral de x quadrado seno x dx. Isso aqui é u, isso aqui é dv. Então olha lá a fórmula da integração por parte. É u vezes v, então pego essa vezes essa, então vai ficar menos x quadrado cosseno x. Concorda? Menos da fórmula a integral de v du. Então esse vezes esse, então vai ficar menos 2x cosseno x dx. Concorda? Menos 2x cosseno x dx. Tá aqui. Alguma dúvida? Como é que fica agora? Olha só. Menos x quadrado cosseno x. Menos e menos. Mais. O 2 é constante, sai da integral. Integral de x cosseno x dx. E aí tu olhas para essa integral. Ela tem primitiva imediata? Não. Como é que eu resolvo essa integral? É o exemplo anterior. Ou seja, se cai uma dessa na tua prova, por exemplo, tu faz tudinho, chega bem aqui. O que eu teria que fazer aqui de novo? Integrar por parte novamente. Sacou? Isso é muito comum. Às vezes tu tem que integrar 3 vezes, 4 vezes. Normal. Tá bom? Como nós já sabemos a primitiva dessa função, eu vou só substituir do exemplo anterior. Então, no lugar dessa aqui, eu vou colocar essa. X seno x mais cosseno x. Então, vai ficar assim, ó. Aquela lá vai ficar menos x quadrado cosseno x. Mas tem que ter cuidado. 2 vezes, vou abrir um parêntese, porque a primitiva dessa é tudo isso. Então, o 2 está multiplicando tudo isso. X seno x, cosseno x. Tá? Ou seja, vai ficar menos x quadrado cosseno x, mais 2x seno x, mais 2 cosseno x, mais constante de integração. Pronto. Então, se você derivar essa função, você vem para essa aqui. Beleza? Uma dúvida? Derivar aqui. Bora derivar aqui. Aqui eu tenho que usar a regra do produto. Vai ficar menos. Vou derivar direto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais, só que com esse menos dá menos, o primeiro vezes a derivada do segundo, que é menos seno. Tá certo? Esse menos com esse menos agora vai dar mais. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de 2 cosseno menos 2 seno. 2 seno com menos 2 seno cancela. Menos 2 cossenos, menos 2x cosseno com mais 2x cosseno cancela. Cancela já cancela.
sobra só x quadrado sendo x. Ok? Então, de fato, essa é uma primitiva dessa. Ah, olha essa. Primitiva do arco tangente de x. Ué, professor, não é 1 sobre 1 mais x quadrado? É ou não? Não. A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Mas eu não quero a derivada, eu quero a primitiva. Qual é a função que quando eu derivo, eu obtenho um arco tangente? Tá bom? Para a gente resolver essa, nós precisamos de integração por partes. Gente, quem tu vais escolher como U? X? Isso aqui é uma função. Isso aqui é a diferencial de x. Então, quem que eu vou escolher como U? Vou mudar a pergunta. Quem eu vou escolher como diferencial de V? X não. Não tem x aí. Esse x está no argumento do arco tangente. Ah, dx. Obrigado. Por que eu não posso escolher como diferencial de V o arco tangente de x? Hã? Porque é justamente o que a questão pede. Não faz sentido eu escolher como diferencial de V o arco tangente, porque eu vou precisar da primitiva, e é o que a questão está querendo. Tudo bem? Então só me resta essa escolha e essa escolha. Ok? Quem é a derivada do arco tangente? 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Que é uma primitiva de dx, de 1 dx, x. Ué, professor, então vai piorar? Porque agora está assim, ó. Integral do arco tangente de x dx, fórmula da integração por parte. U vezes V menos a integral de V du. Então, x sobre 1 mais x quadrado dx. V du. X, 1 mais x quadrado dx no denominador. Piorou? Não. Porque para resolver essa, a gente já até fez ela hoje. Basta o quê? Substituição. Eu chamo 1 mais x quadrado de u. E a diferencial de u é 2x dx. E x dx está aqui. A gente já fez essa hoje, eu não vou fazer de novo. Vou só pegar o resultado, que eu não lembro. Deixa eu olhar. É meio do log natural de 1 mais x quadrado. Tá bom? Essa aqui já feita. Então, isso aqui vai ser x vezes o arco tangente de x menos meio do log natural de 1 mais x ao quadrado mais a constante de integração. Pronto. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Beleza. Olha essa. X à quinta do log natural de x dx. Quem que você chama de u? Presta bem atenção. Quem que você chama de u aqui? X à quinta. E quem que tu chama de dv? Log natural de x dx.
Derivada de x à quinta, 5x à quarta dx. Primitiva do log natural? Não. 1 sobre x é a derivada do log natural. Quem é a primitiva do log natural? Não sei. Então pode ser essa escolha? Não. E aí tu troca. Agora quando tu fazes isso aqui, ó. Derivada do log natural. Opa, 1 sobre x dx. Primitiva de x à quinta, x à sexta sobre 6. Aí agora fica bonito. Porque olha só, integral de x à quinta log natural de x dx vai ser u vezes v, x à sexta sobre 6 log natural de x, menos integral de v du, x à sexta sobre 6, vezes 1 sobre x dx. Beleza? X à sexta sobre 6, ln de x, menos x à sexta sobre x, dá x à quinta. E esse 1/6 eu posso tirar da integral dx. Que é uma primitiva de x à quinta. X à sexta sobre 6. Aí o sobre 6 daqui que vai aparecer com esse 6 dá 36, concorda? Mais a constante de integração. Então essa é a primitiva desta funçãozinha. Dica: quando aparecer ln, chama de u o ln, porque tu vai ter que derivar ele. Se tu chamar de o ln de dv, tu vai ter que encontrar a primitiva dele. E a gente nem sabe ainda. Inclusive, eu acho que é o próximo exercício. Deixa eu ver. O próximo exercício é encontrar a primitiva do ln de x. Mostra lá. É o item E. Primitiva de ln de x. A gente sabe a integral. Primitiva não sabe. Então, vamos lá. Quem eu vou chamar de u? ln de x. De dv, dx. Derivada de u, 1 sobre x dx. Primitiva de dv, que é 1 dx, é x. Então, a integral de ln de x dx vai ser u vezes v, x ln de x, menos a integral de v du, x vezes 1 sobre x dx. Opa! Então ficou x ln de x, primitiva de 1 é x, mais constante de integração. Pronto. Então essa que é a primitiva do ln de x. X ln de x menos x. Tudo bem? Ó. Essa aqui. Essa é bem legal. Essa, quando os alunos vão fazer a primeira vez, muita gente rasga umas 3, 4 folhas de papel. Olha só. Quem eu chamo de U? Quem eu chamo de U? Nessa aí, na verdade, tanto faz. Quem você escolher aí, eu acho que dá certo. Eu vou chamar de U e elevado a x. Du, vou chamar de dv, vou chamar de cosseno x dx. Derivada de u é o próprio e elevado a x. Primitiva do cosseno x é seno x.
Tudo bem? Então ficou assim, ó. Integral de e elevado a x cosseno x dx é igual a u vezes v e elevado a x seno x menos integral de v du. Então fica e elevado a x seno x dx. Tudo bem? Essa aqui não tem primitiva imediata. E se parece muito com essa. Então o que eu vou tentar fazer nela? Vou tentar integrar por partes, de novo. Tudo bem? Integral de e elevado a x seno x dx. Quem é que eu vou chamar de u? Podia trocar as letras para não ter que usar u e dv de novo, tá? Mas, mesma coisa. Quem eu vou chamar de u? Vou usar a mesma ideia. E elevado a x e dv seno x dx. Diferencial de u elevado a x dx. A v vai ser menos cosseno x dx. Tudo bem? Então, integral de e elevado a x seno x dx vai ser u vezes v, que é menos e elevado a x cosseno x, menos a integral de v du. Então vai ficar menos e elevado a x cosseno x dx. Esse menos com esse menos dá mais. Concorda? E aí, olha. É a mesma. Aí por isso que eu digo que às vezes o cara fica fazendo, tentando. Uai, mas esse troço volta pro início. Volta pro início. Aí o cara tenta, aí muda a escolha. Aí dá na mesma coisa. Mas nada está perdido, olha só. Esse aqui eu chamei de asterisco. Eu vou substituir esse resultado, que é a integral disso, bem aqui, ó, que é asterisco. Tudo bem? Preste atenção. Vai ficar assim, ó. Integral, lá do início. Integral de e elevado a x cosseno x dx é e elevado a x seno x menos a integral de e elevado a x seno x dx. Só que no lugar de e elevado a x seno x dx, que eu chamei de asterisco, eu vou pôr isso. Então, menos tudo isso. Vou abrir um post-it aqui, ó. Vai ficar menos e elevado a x cosseno x mais a integral de e elevado a x cosseno x dx. Tudo bem? Então a integral de e elevado a x cosseno x dx é e elevado a x seno x mais e elevado a x cosseno x menos e mais, menos a integral de e elevado a x cosseno x dx. Ora, se eu considerar isso aqui como uma incógnita, eu posso passar isso aqui para cá. Vai ficar integral de e elevado a x cosseno x dx mais a integral de e elevado a x cosseno x dx igual a e elevado a x seno x mais e elevado a x cosseno x. Ora, duas coisas iguais somadas dá duas vezes a coisa. Integral disso mais a integral disso são iguais, então dá duas vezes a integral de e elevado a x cosseno x dx, e elevado a x seno x, e elevado a x cosseno x. E se eu pegar esse 2 e passar dividindo, integral de e elevado a x cosseno x dx,
e elevado a x seno x, e elevado a x cosseno x, sobre 2 mais constante de integração. E essa é a primitiva daquela função. Tudo bem? Então, às vezes, acontece isso também. Tu integra, aí tu vai para uma, aí tu integra por par de novo, aí aparece a função, a integral inicial que tu está tentando integrar. Aí tu não te desespera, substitui, traz para cá e parte para o abraço. Tudo bem? Você está bem, filha? Alguma dúvida? Não? Beleza. Professor, e se for uma integral definida e eu tiver que usar a integração por partes? Aí, duas opções novamente. Faz todo o processo da integração por partes, como se fosse uma integral indefinida, acha a primitiva final e pega a primitiva final e varia no limite de integração. Segunda opção. Olha só esse. Vou fazer essa pela segunda opção. Integral de 1 a 3, x ao cubo ln de x dx. Vamos lá. Quem te chama de u aqui? Quem chama de u? ln de x, log natural. Então, du vai ser 1 sobre x dx. Quem te chama de diferencial de v? X ao cubo dx. Então, v vai ser x à quarta sobre 4. Tudo bem? Olha como a gente trabalha com integral definida na técnica de integração por partes. U dv, né? Ou melhor, U dv. Pela fórmula é U vezes V, então é x à quarta sobre 4 vezes ln de x, menos a integral de V du, x à quarta sobre 4 vezes 1 sobre x dx. Observe que eu não coloquei ainda o limite de integração, tudo bem? Tá. Bom, aqui não tem 1 e 3? Então aqui também vai ter 1 e 3. Tudo bem? Isso tudo aqui, você não pode esquecer que isso tudo faz parte da primitiva dessa função. Então, como aqui está variando de 1 a 3, aqui continua de 1 a 3, só que esse fator também faz parte da primitiva. Então, isso aqui também tem que variar de 1 a 3. Sacou? Então, esse termo, U vezes V, já varia logo no limite de integração. E a integral que vai aparecer aqui continua no mesmo limite de integração. E aí tu já faz logo tudo direto. Então isso aqui vai ficar no 3, 3 à quarta, 81 sobre 4, ln de 3. No 1, 1 quarto, ln de 1, menos integral de 1 a 3. Eu posso tirar um x daqui com esse x daqui. 1 quarto eu posso tirar da integral também. Então fica x ao cubo dx, concorda? Então isso aqui vai dar, isso aqui dá 0, ó. Então fica 81 sobre 4 ln de 3, menos 1 quarto. Primitiva de x ao cubo, x à quarta, sobre 4, variando de 1 a 3. Daí, 81 sobre 4 ln de 3, menos 1/16. No 3, isso dá 81. E no 1, isso dá 1. 1 à quarta dá 1. Então, isso aqui dá 80. Vezes 80.
80 por 16, 5, né? Então 81 quartos de ln de 3 menos 5. Pronto. Então esse é o valor da integral. Alguma dúvida? Que foi, filho? Você não entendeu? Pode perguntar. Diga, sem medo. O dv e o v? Tá. Então eu chamei de u o ln. Por que eu não chamei de dv o ln? Porque senão eu vou ter que encontrar a primitiva dele. E é difícil, a gente viu lá no início. Então eu chamei de u ln. O ln eu derivo, é 1 sobre x. E x ao cubo dx eu chamei de dv. Esse eu tenho que integrar. Quem é a primitiva de x ao cubo? X a quarto sobre 4. Aí eu jogo na fórmula da integração por partes. Lembra? Integral de u dv, u vezes v, integral de v du. Então aqui, ó, é u vezes v. Inverti a ordem, mas tudo bem. U vezes v, tá aqui, menos a integral de v du. V du. E aí, como eu estou na integral definida agora, eu passo o limite de integração aqui e aqui, porque tudo isso é a primitiva da função. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então estudem e até quarta-feira, tá? Um abraço.